Coloca aí agora para isso. Gente, como vocês sabem, o projeto de Teologia Prática e Mentoria tem alguns parceiros que nós temos o compromisso com eles de falar sobre eles todo encontro. A Garimpo Editorial, né? A editora Garimpo é uma das nossas parceiras, uma editora muito legal, com livros bem interessantes, dentro da linha de teologia prática que nós temos trabalhado aqui, e também a Faculdade Unida. A Faculdade Unida nos oferecendo, né, conforme a frequência, um certificado de um curso de extensão. Então, assim, esse certificado vai sair, nós já conversamos lá com o Vanderlei, o certificado vai sair a partir de janeiro, final de janeiro. Então, já está tudo certo. E tanto a Editora Garimpo como a Faculdade Unida são nossas parceiras. Estamos planejando para o ano que vem um estilo de mentoria diferenciado. Okay? Diferenciado. Nós vamos ter aí alguns preletores e por um período de 4 encontros. Então, vai ser também um tempo muito joia, um tempo de crescimento, um tempo de aprendizado. E hoje conosco está o Valdir Stilernagel. O Valdir, eu não sei falar direito o seu nome, mas para mim você é o Valdir das minhas isso leituras. Eu já percebi. Então, para mim você é o Valdir das minhas leituras do mestrado, que me ajudou muito no meu material. Uma alegria muito grande ter você aqui. Que Deus possa te usar grandemente. E muito bem-vindo ao nosso ambiente. A palavra está com você, Valdir. São 9h12 e você fique à vontade aí dentro daquilo que Deus colocar em seu coração. Tá bom. Obrigado, Paulo. Ivan, que está cuidando da gente aí. Meio estranho, né? Meio estranho a gente estar falando aí pelo virtual. Vocês vão ouvir um barulho de retaguarda aí, que no prédio aqui tem acho que tem umas... Estou fazendo umas reformas aí, e aí prédio, já viu, né? Então não tem como... Desculpe aí para esse barulho de fundo aí, que algumas vezes você vai ouvir. Obrigado pelo convite, Paulo, obrigado pelo privilégio de estar com vocês. Ainda bem que pelo Zoom a gente pode olhar um pouquinho, né, a face de alguns de vocês. Eu sei que alguns vão, né, botar só o nome e vão lá tomar café, que é o que eu faço também. O Jorge já está dirigindo, né, Jorge? O Jorge está dirigindo, e um pouco o que sobrou, né, de contato para nós, que com essa pandemia estamos todos isolados. Aí, ó, tá vendo? O Afonso está tomando café. Aproveita aí, olha. Ô, Paulo, tem mais gente tomando café aí. É isso aí. Que bom que a gente tem essa possibilidade, né, de conversar e, ao mesmo tempo, tomar aí o nosso café. E o tema de hoje é o modelo de liderança de Jesus como paradigma para os líderes dos dias de hoje. O modelo de liderança de Jesus como paradigma para os líderes dos dias de hoje. E a gente quase precisava gastar uma horinha, né, falando sobre os dias de hoje, como cada um de nós está vivendo esse dia. Como o Paulo falou antes, esse programa inclui a teologia prática e a mentoria. Então, tem tudo a ver com a nossa caminhada, né? Com o nosso dia a dia, com as coisas, com o jeito que a gente está vivendo, até como a gente se saudou hoje, né? Hoje de manhã, de repente, se diz: ô, Valdir, tudo bem, né? Aí, cara, eu ando numa vontade de dizer tudo bem, nada. Né? Tudo bem, não está tudo bem, não. A gente vive uma situação muito
a gente vive uma situação muito estranha, né? Ontem à noite eu estava ainda pensando na aula de hoje, na conversa de hoje, desculpe com vocês, e eu estava dizendo, puxa, mas se o pessoal me pergunta se está tudo bem, o que que eu vou responder? Como é que eu vou, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer que está tudo bem? Eu vou dizer que não? E eu escrevi duas palavrinhas. Eu escrevi paz perplexa. Paz perplexa. Então, é assim que eu acho que eu me sinto. E é assim que eu venho para estar com vocês hoje de manhã. Tá em paz, tá tudo bem, eu estou em casa, tem café, estou com a Cileda, né? A gente tem um lugar para dormir, tem um lugar para ficar. Já, né, nessa minha idade, estou aposentado, o INSS está depositando todo mês. Então, tá tudo bem, estou em paz, né? Estou em paz. A gente está com saúde, está conseguindo dormir, essas coisas da vida. E, ao mesmo tempo, eu estou perplexo. Eu tô com muitas perguntas, eu estou conversando com pessoas que estão perplexas e que há um sentido de uma angústia coletiva, há um sentido de perplexidade comum, onde as pessoas, de alguma forma, estão dizendo, mas, né, o que está acontecendo conosco? Alguns de nós estão dizendo que precisa usar máscara, outros estão dizendo que esse negócio de máscara é tudo coisa de mascarado, alguns de nós estão dizendo que tem que ficar bem isolado, outros estão dizendo não, que é isso, a economia é importante. Né? A gente está vivendo assim, num contexto de muita perplexidade, e é nesse universo que nós queremos falar um pouco sobre o modelo de Jesus. Eu estava rindo, assim, é coisa de velho rir sozinho, né? Eu estava olhando o texto, o Ricardo Barbosa e eu editamos esse livro que chama Nova Liderança. Aliás, ele é publicado pela Esperança. Então, né, se você quiser, Nova Liderança. E nesse livro, o meu artigo fala sobre liderança segundo o modelo de Jesus. E a primeira frase do meu artigo diz assim, que o exercício da liderança é algo simultaneamente simples e complexo. Aí eu dei uma risadinha, né? Porque eu escrevi isso bem antes da pandemia. Então, nessa pandemia, a complexidade só aumentou. Todos nós somos líderes, todos vocês são líderes. Alguns de vocês são pastores, outros de vocês são professores, alguns de vocês exercem ministério na igreja, são lideranças em organizações, né? Então, assim, a gente está falando hoje por um grupo, de alguma forma, qualificado, que é um grupo que exerce esferas de liderança em diferentes universos e com diferentes tipos de prática. Quando eu falo que tem uma liderança simples, é a liderança da vida, é a liderança do cotidiano, né? É a liderança na casa, é a liderança com a família, é a liderança na igreja, a liderança simples, que é a liderança do dia a dia, das iniciativas. E essa liderança, muitas vezes, ela vem com com o nosso DNA, ela vem com a nossa história, ela vem com a nossa família, ela vem com rasgos culturais, étnicos que a gente traz, né? O Valdir é fruto do seu ambiente, é fruto do pai e da mãe dele, né? É fruto do pai que era mandão e da mãe que era graciosa, né? Então, o Valdir aprendeu a liderar com eles, né? E com elas. Todos nós trazemos esse DNA de liderança, né? E às vezes seria importante que você mesmo dissesse, tá, mas o que faz parte desse DNA de liderança? O que é que você traz com você, né? Que herança você tem em termos de exercício de liderança? E quando eu falo em exercício de liderança, eu falo sobre estilo de vida, né? Que é esse estilo de vida que convida o outro para fazer alguma coisa, que diz, vamos fazer um piquenique hoje, e todo mundo vai ou não vai, que é dizer, olha, nós vamos ter que pagar as contas. Né, há um exercício de liderança cotidiana. O que é que vem no nosso DNA? Quais são as marcas que você traz, né?
O Paulo estava apanhando com o meu sobrenome, Stoyanagel. Stoyanagel, queira ou não, é uma marca, é um jeito, é quase uma, digamos, a gente fala de uma entidade. Os meus filhos são Stoyanagel, os meus netos são Stoyanagel, né? E esses dias no dia do avô, lá nos Estados Unidos, um dos meus filhos, um dos meus netos, né, estava falando um pouco sobre mim, sobre o avô e sobre o meu estilo, né? Aí ele estava falando assim: pois é, esse é o meu avô, meu pai e o meu irmão. De repente, ele disse: meu avô, meu pai e o meu irmão têm traços comuns. Quais são os traços que você traz para o exercício da liderança? A pergunta que eu queria, nesse sentido, colocar para você é dizer: qual é o teu carisma? Qual é o teu carisma? Teu carisma, por exemplo, é falar alto ou falar baixo? Teu carisma é atropelar os assuntos ou falar devagar? O teu carisma é chamar as pessoas ou esperar que elas venham? Qual é o teu carisma? Esse carisma, ele especialmente no Ministério Pastoral, o Ministério Pastoral ele vive muito do carisma. E o carisma é uma das coisas que tem coisas que a gente aprende em cursos, tá? Mas o carisma é muito coisa que vem de você, do teu DNA, né? E os carismas são muito diferentes e eles têm valor em si, os nossos carismas, né? Aqui em casa, o meu carisma é mais barulhento, o carisma da Cileda é o carisma mais do silêncio. O meu carisma é agenda-driven, né? Marcado pelas coisas. O carisma da Cileda é muito mais um carisma de acolhimento, de receber bem as pessoas, né? De cuidar das pessoas. E eu já falo: vamos trabalhar, gente. São diferentes tipos de carisma. E eu acho que uma das coisas fundamentais na vida tua e minha é o que o Evangelho fez com o nosso DNA. O que o Evangelho fez com o nosso carisma. Em que medida o Evangelho nos tornou uma pessoa diferente. E, na medida em que nos tornou uma pessoa diferente, o Evangelho nos tornou uma pessoa mais parecida com Jesus e mais agradável para o outro. Às vezes, o Evangelho, para nós, ele é só... É como pato. Pato, você lembra de pato? Nossa, já viu pato? Pato entra na água, né? Quando ele sai, ele dá uma chacoalhada, como que para tirar a água, né? Ele dá uma chacoalhada e pronto, tá seco. Às vezes, o Evangelho ele não penetra, ele não forma caráter, ele não determina carisma, ele não muda DNA. E o Evangelho, fundamentalmente, quer fazer exatamente isso. O Evangelho quer determinar carisma, quer marcar DNA, quer formar caráter. Por isso que a gente fala em modelo de Jesus. E a gente quer, na sequência, falar um pouquinho sobre isso. Então, esse meu primeiro ponto, eu estou falando de uma liderança cotidiana. Eu estou falando muito da vida, eu estou falando do relacionamento, né? O Paulo está aí com o filho, certo? Então, Paulo, quem está mandando aí? É o filho ou é você? Né? Que tipo de... Né? Como que faz essa conversa? Né? Quer dizer, eu estou falando disso, eu estou falando de uma liderança cotidiana. E de quanto o Evangelho entrou na nossa liderança cotidiana e, de alguma forma, né, nos transformou. Eu vou falando um pouquinho da minha vida. Eu sou esse cara barulhento, eu sou esse cara agitado, né, eu sou esse cara operacional, eu sou esse cara que eu gosto de
eu gosto de atividade, eu gosto de programa, eu invento coisas, eu sou vítima de mim mesmo, né? Cara, é só me deixar descansar um pouco que eu já tenho ideia. Geralmente elas não prestam muito, mas eu tenho ideias. E um amigo meu, há uns anos atrás, ele me deu um livro que chamava Adrenalina e Estresse, um psicólogo norte-americano. E eu me lembro que um dia eu estava lendo o livro no meu escritório, e o livro estava dizendo, olha, se você é uma pessoa, me descrevendo, né, tipo A, se você é uma pessoa que é assim, ansiosa, ativa, tocando, vai, tá, né, você vai pifar. Você vai pifar, não vai dar conta. Como é que você quer pifar? Então, eu estava lá lendo aquele livro, a Cileda entrou, aí eu disse para ela, eu sou um caso perdido. Sou um caso perdido. Não tem jeito, cara. Eu sou, né, essa minha ansiedade vai me matar. Essa minha velocidade, né, vai me matar. Eu vou pifar. Esse meu jeito de vai, toca, vem, vai, viaja, faz coisa. Gente, aqui uma das coisas, esse dia eu estava falando para os meus netos, estava mostrando para os meus netos os meus passaportes. Eu tenho uma pilha assim de passaporte, porque os meus passaportes acabavam antes de vencer, porque eu ficava viajando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, né? Viajando feito louco. Então eu estava lendo aquele e disse, cara, eu vou pifar, não vou conseguir, né? Mas esse livro me ajudou e algumas pessoas me ajudaram, porque elas disseram para mim, Valdir, vem, a gente queria te ensinar algumas outras coisas. A gente queria te ensinar a gente queria te ensinar a orar, a gente queria te ensinar a ficar quieto, a gente queria te ensinar a prestar atenção. E eles estão tentando até hoje. Mas eu acho que algumas coisas eles conseguiram. Veja bem, nós queremos te ensinar a orar, nós queremos te ensinar a aquietar e nós queremos te ensinar a, a prestar atenção, a cuidar, a ficar quieto, a escutar. E eu descobri uma espiritualidade que é justamente essa espiritualidade, que é uma espiritualidade da escuta, que é uma espiritualidade do silêncio, que é uma espiritualidade da atentividade. E a minha vida, eu confesso que a minha vida mudou muito, mudou a minha relação com a Cileda, né? Cileda é minha esposa, mudou a minha relação com os filhos, mudou o meu aconselhamento pastoral, mudou a minha relação com as outras pessoas, né? Com a pregação, eu passei a pregar diferente, eu passei a escrever diferente, porque eu encontrei, né, uns irmãos que começaram a me ajudar, me convidaram, me botaram em curso, né? Me lembro que eu fui fazer um curso de revisão de vida de 4 semanas, cara, quase morri, né? De 4 semanas fazendo reavaliação de vida, né? Escrever oração, olhar para a vida, né? Orar no silêncio. Então quer dizer, o meu estilo de liderança mudou a partir do meu encontro com Jesus. Como você percebe, eu continuo sendo esse cara, né? Ó, tá vendo a minha mão aqui, ó? Né? Eu ainda continuo sendo esse cara agitado, eu continuo sendo planejando, a Cileda continua dizendo para, mais quieto, por que você não sossega? Né? Mas eu procurei integrar, pela ajuda de irmãos e irmãs na minha vida, essa outra dimensão, e a minha liderança mudou a partir do encontro com eles e a partir de uma nova perspectiva do Evangelho. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Toma nota aí, certo? Essa liderança cotidiana. A segunda coisa que eu queria colocar, quando eu falo sobre o exercício da liderança, é algo complexo, né? É importante a gente perceber que ser complexo não é ser ruim. Ser complexo é um convite,
Então, quando a gente fala que a liderança pastoral nos tempos de hoje, ela não é necessariamente uma liderança mais difícil do que ontem, mas ela é uma liderança mais complexa. Por que ela é uma liderança mais complexa? Porque há uma série de fatores que entraram nessa liderança, nesse exercício de liderança, essa série de fatores exigem com que você tenha que aprender a jogar com mais bolas no ar ao mesmo tempo, com mais laranjas, né, no ar ao mesmo tempo. Ela se tornou complexa. E quais são, digamos assim, quais são algumas das dimensões dessa complexidade que a gente enfrente ao exercer liderança? Bem, eu queria três complexidades. A primeira é que as nossas igrejas e os nossos ministérios ficaram mais complexos. Mais complexos. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, por exemplo, o meu primeiro pastorado, o meu primeiro pastorado assim formal, institucional com a Igreja Luterana foi em Pelotas, no Rio Grande do Sul, 1980. Era uma igreja, atrás da igreja tinha lá uma canchazinha de futebol, tinha uma casa de estudante, do lado da igreja tinha uma casa pastoral, né? Era uma igreja histórica. Esses dias a Cileda e eu voltamos lá, e eu disse para a Cileda, né, é interessante, quando a gente entrou na igreja, né, no templo, melhor dito, eu disse, puxa, mas era pequeno esse negócio, nem me lembrava como era pequeno esse templo. Né? E era um ministério muito simples. As pessoas eram simples, nós tínhamos aí, né, os nossos filhos nasceram ali, eu tinha casa pastoral ali do lado, eu, né, tinha ali uma secretária, né, qual é o calendário de atividades da igreja, visite os irmãos, festa de aniversário, comecei, né, projeto tentando fazer alguma coisa de mais na área de missão integral, mas eu diria, puxa, mas foi um ministério simples. Foi um ministério simples. Anos mais tarde, quando eu passei a trabalhar junto com a Visão Mundial Internacional e passei a ter um cargo mais a nível global, eu disse, puxa, esse troço aqui é complexo, está difícil, está complicado. Ou seja, vários fatores diferentes entraram na jogada. Então, o ministério pastoral se tornou mais complexo. Ele se tornou complexo à medida em que as nossas igrejas, algumas delas, por exemplo, cresceram. À medida que o pastorado se tornou um exercício de time, de equipe. Ele se tornou complexo à medida em que você, de repente, passou a ser uma pessoa na cidade e eles começaram a te convidar a participar de repente, você fala, olha, vamos lá na prefeitura, que tem uma conversa com o prefeito. Né? Vamos fazer alguma coisa pública. Ou seja, a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela se tornou rica e ela se tornou complexa. Isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que igrejas cresceram, ministérios se multiplicaram, novas organizações cristãs emergiram, novas demandas surgiram, novos espaços públicos se construíram no cenário. E aí nós tivemos que mexer no nosso exercício de liderança, porque o pastor que eu fui em 1980 lá em Pelotas, eu não podia mais ser do mesmo jeito o pastor aqui em Curitiba, nos últimos anos do meu ministério ativo, onde tinha uma equipe pastoral, onde tinha pastor de jovens, onde tinha ministro de louvor e artes, onde tinha gente de comunicação, onde tinha secretária, onde tinha, por um tempo, gestor. Quer dizer, mudou. O negócio complexificou. E agora? Eu busquei instrumentais, eu fiz curso, né? Quer dizer, a gente busca de alguma forma. A liderança ficou mais complexa pela realidade da nossa igreja. Em segundo lugar, a liderança se tornou mais complexa pela própria complexidade da vida. Né? A vida se tornou mais complexa. Digamos, é mais gente em menos espaço.
as nossas sociedades cresceram, a nossa população multiplicou, né? Hoje, né, não, hoje é 7, o quê? 8 bilhões de pessoas, né? Quer dizer, nós temos mais gente, nós temos menos espaço e nós temos mais recursos. Então, como que você administra mais gente, menos espaços, mais recursos, mais desequilíbrios, mais desafios? Ou seja, qual é a complexidade do teu quadro? Quais são as bolas com as quais você precisa jogar? De repente, para brincar, né, você hoje não pode mais simplesmente ficar parado no meio de campo, você tem que correr o campo todo. Né? Você tem que jogar em todas as posições. Você tem que saber tirar a bola do jogador e jogar a bola para o outro. Você complexificou. E a Covid só tornou o negócio mais complexo. O que a Covid... por que ela tornou mais complexo? Porque ela trouxe novos desafios, mas também porque ela trouxe uma aceleração muito grande. Né? A Covid acelerou. E um dos autores que fala que diz que a praga revela a nossa realidade, as pragas revelam a nossa realidade. Então a Covid, ela mostrou quem nós somos, uma sociedade muito mais desigual, injusta, raivosa que nós de repente pensávamos. E o Covid acelerou, né, os processos, vide a vacina, que de repente em alguns meses estão surgindo várias vacinas. Ela acelerou todo o processo e não só tecnológico. Acho que uma das perguntas centrais, né, e também nesse tempo de pandemia que nós vivemos, é que, de repente, nós nos sentimos extremamente cansados. E é verdade, acho que muitos líderes, muitos pastores estão chegando no final desse ano extremamente cansados e não estão com grande perspectiva, né, de muitas férias de praia, né, de muita gente. Né? Nós estamos cansados e nós estamos confusos, porque ninguém sabe muito certo o que é que vai surgir. Então, ontem recebi uma mensagem no WhatsApp do grupo de pastores aqui da região, o grupo de pastores luteranos. Então, o que o WhatsApp dizia? O que essa mensagem dizia? Ela dizia, olha, pessoal, eu queria compartilhar com vocês o quadro aqui de Curitiba e dos hospitais e as UTIs e os quadros, né, os hospitais estão ocupados e nós precisamos rever, de repente, a questão dos cultos. Eu disse, pô, peraí, nós estamos algumas igrejas recém começando a querer reabrir. E agora já estamos vendo que tem que fechar de novo. O meu filho, tem um filho que é pastor na Noruega, e ele começou a fazer os cultos online, e a igreja abriu. A igreja abriu, então ele estava... Né, aí ele, dois domingos abriu, agora fechou de novo. Domingo passado ele voltou a fazer online. Então, todos nós estamos vivendo uma realidade não só complexa, nós estamos vivendo uma realidade de cansaço. Um autor, ele é coreano, mas é professor de filosofia na Alemanha, né? Ele tem um livrinho chamado Sociedade do Cansaço. E ele descreve um pouquinho dessa realidade. Nós vivemos uma sociedade do cansaço, nós vivemos uma sociedade da raiva, nós vivemos uma sociedade da perplexidade e nós vivemos também uma sociedade da oportunidade. É nesse universo que nós voltamos, né? Nós voltamos para as escrituras e nós voltamos para dizer, mas então, como que a gente deixa esse evangelho chegar na nossa vida para alterar o nosso cotidiano? E como a gente deixa esse evangelho chegar na nossa vida para que a nossa performance, para que o exercício da nossa liderança, para que o nosso pastoreio
possam não apenas sobreviver a esse tempo, mas possam marcar esse tempo e possam gerar transformação na vida das pessoas. E ontem eu perguntei para o Paulo, né, se vocês, né, se apresenta slide aqui, ou não apresenta slide aqui, mas eu prefiro aqui falar com vocês, mas eu queria convidar você a dar uma olhada, a pegar uma Bíblia. Se você tem aí uma Bíblia, né? Claro que você tem, desculpe, né? Mas eu queria que você pegasse, abrisse em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. E eu queria conversar com vocês, digamos, nos próximos 20 minutos aí, tá bom, Paulo? Os próximos 20 minutos aí, 25 minutos, porque depois eu queria que... Nossa, eu queria ouvir histórias e perguntas de vocês hoje, né? Porque essas que são muito ricas aí, né? Mas Lucas capítulo 10, se tem a Bíblia aí, né? Se você dá uma olhada, você vai ver que Lucas capítulo 9 é o capítulo onde tem a instrução para os 12, tem aquele momento onde Jesus fala, né, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o pessoal está se oferecendo, quer dizer, para o ministério. Então, tem a ver... Lucas 9 é um pouco esse capítulo que fala desse seguimento a Jesus. Lucas 10 é um texto que só Lucas tem, né? É um texto, é uma matéria exclusiva de Lucas, e que fala aí, dependendo da tradução, que fala de um grupo de 70, e fala de uma experiência missionária. E quando a gente fala a liderança segundo o modelo de Jesus, eu queria olhar para Lucas 10, simplesmente como algumas pautas que estão presentes também nos outros lugares do Evangelho, né? em outros momentos. Mas Lucas 10, então, a gente tem esse momento do envio dos 70, que é um grupo, ou 72, acho que você tem NVI, vai ter 72. Acho. É um grupo que não volta a ser referenciado nos evangelhos em outros momentos. Então, historicamente falando, até se diz, puxa, mas o que aconteceu? Né? E a gente diz, não sei o que aconteceu com esse grupo de 70. A gente sabe dos 12, né? E depois, lá em Atos, fala de 120, né? Mas aqui fala de 70. Mas a minha concentração não é nesse número aqui, né? Mas eu queria, se você tem aí a Bíblia, né? Eu não vou ler esse texto todo, mas eu queria só referenciar. A primeira parte do texto é um momento onde Jesus é um momento de envio. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? Orai pelos trabalhadores da seara, e Jesus envia os 70. Depois tem um outro bloco, que é um pouco o que eles vão fazer. Quando Jesus envia, o que eles vão fazer? Como é que eles vão se comportar? Né? O que eles têm a oferecer? E aí fala um pouco dessa aceitação, de rejeição, fala da casa, fala da cidade. Depois tem um outro pedaço do texto, que é um texto, aí a partir do versículo 13, que fala de cidades, de lugares mais amplos, né? Ai de você, Corazim, né? Quem recebe, quem não recebeu o evangelho, falando mais coletivamente, publicamente, de cidades. E depois tem uma volta. Esses 70 que foram enviados, eles voltam. E qual é a conversa da volta? A gente vai dar uma caminhada por esses diferentes momentos desse texto, né? A primeira coisa que eu queria colocar para nós é que o líder cristão, ele se deixa chamar. O líder cristão, ele se deixa chamar e ele se deixa enviar. Bom, como eu prometi para o Paulo 20 minutos, não tem muito eu não tenho muito tempo, né, para alguns desses pontos aí, mas qual é a importância disso? O líder cristão,
ele não é o líder do produto próprio. Ele não é o líder da causa própria. O líder cristão, ele não tem nada a vender que seja dele. Ele não é um representante da Avon, né, que vai vender e bate a porta e tem um produto. Não, o líder cristão, ele fundamentalmente, ele é alguém que se deixa chamar por Deus. E esse chamar de Deus é a sua identidade. A gente está acostumado nos livros de literatura, né, sobre liderança, e alguns dos grandes líderes são os caras que têm, né, grande sucesso, transformaram companhias, venderam muito, cresceram. Né, então, esse produto, né, são os líderes bem-sucedidos. O líder cristão começa bem diferente. O líder cristão começa ouvindo a voz de Jesus que diz: vem e segue-me. Vem e segue-me. E, para usar uma outra linguagem de Lucas capítulo 5, né, Lucas capítulo 5, Jesus diz: vem e segue-me. Os pescadores, arrastando tudo sobre a praia, né, arrastando os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Então, o líder cristão é alguém que deixa tudo para seguir a Jesus. Como que isso funciona na nossa vida, historicamente falando, essas são as nossas narrativas, né? Mas fundamentalmente Jesus passa a ser o centro, a prioridade da vida. Jesus passa a ser a nossa identidade. Então, em primeiro lugar, o líder cristão é alguém que Jesus chama para estar com ele, para ser, né? Identidade. O líder cristão, ele não tem produto. O líder cristão tem identidade. E a identidade dele é o seu testemunho. A identidade dele é a essência do que ele é e a essência do que ele tem. Isso daí é bom para nós, para nos trazer descanso, né? Para nos trazer descanso, para nos trazer paz, para dizer, gente, a primeira coisa que você e eu precisamos ouvir é a voz de Jesus que diz: vem e segue-me. E no segundo momento é a palavra de Jesus que diz: agora vai. Agora vai. Ele é enviado. Ele é enviado. Mas só pode ser, só tem direito a ser enviado quem se só tem autoridade para ir quem tem a experiência do encontro com Jesus. E esse movimento é o movimento que dá, de alguma forma, dá solidez para a nossa vida. O texto de Lucas 10 fala que essa gestação de identidade e de envio acontece na oração. Acontece na oração. E a oração é esse lugar de encontro entre o chamado e o envio. A oração é esse lugar de fertilização do envio, porque se aninhou a vocação. Isso é um negócio fantástico, né? Esse é um negócio fantástico. Esse é digamos assim, o líder cristão que tem
privilégio enorme de ser chamado por Jesus e diz, vem cá. Né? E só depois ele diz, agora vai. Mas a primeira palavra de Jesus para nós não é vai. A primeira palavra de Jesus para nós é vem cá. Vem cá. Isso é uma das coisas muito importantes, muito bonitas, né? Porque isso significa que o que eu falei antes para você, lá no início, né, do nosso DNA, da nossa herança familiar, do que nós trazemos conosco, a gente nunca tem apenas isso. A gente tem algo muito mais central e profundo do que nós mesmos, do que a nossa história. Nós temos a voz de Jesus que nos alcança e diz, vem cá. Então, o líder cristão se deixa chamar e se deixa enviar. Em segundo lugar, o líder cristão ele se deixa conhecer e amar. O líder cristão se deixa conhecer e amar. É uma coisa muito interessante quando Jesus chama os discípulos no Evangelho de Marcos. A primeira coisa que ele fala, ele diz para que os discípulos venham para estarem com ele. Ele chama os 12 para que eles estejam com ele, sentar aos pés de Jesus. Né? Essa coisa de Jesus, né, de querer estar com os discípulos, de chamá-los lá em Marcos e dizer, vem aqui, fica comigo. Né? E é interessante que esse ministério, a gente podia dizer, começou e terminou assim, né? Começou no sentido de Marcos 3, quando Jesus chamou os discípulos, a primeira coisa que ele diz, né, ele passa a noite em oração, ele desce do morro e ele chama os discípulos e diz, vem e fiquem aqui comigo. Depois ele fala para ir expulsar demônios, pregar o evangelho, mas depois, fica comigo. E lá no final, no Evangelho de João, quando Jesus, já ressurreto, ele vai encontrar os discípulos de novo pescando, né? Ele faz um foguinho na praia, né? E ele diz, vem aqui comer alguma coisa. Fiquem aqui comigo. Ou seja, o encontro com Jesus, né? Ele é um encontro que gesta uma liderança na qual nós somos conhecidos por Deus. Muitas vezes muitas vezes os cursos de liderança até eles esconda as suas fragilidades, né? Mostre a sua força, adquira instrumentos que façam com que você seja cativante e o seu produto seja irresistível. Aqui, na liderança cristã, é totalmente o contrário. Não esconda nada. Mostre a sua vulnerabilidade. Trabalhe presença. Deixe-se conhecer e deixe-se amar. Deixe-se conhecer e deixe-se amar. Eu já falei que a Cileda, eu sempre tenho que falar da Cileda, porque ela a Cileda é a grande enviada de Deus para a minha vida, né? E a Cileda precisa muito... Tá ruim, né, dizer isso assim, mas a Cileda é muito uma pessoa do abraço, né? E eu sou uma pessoa muito rápida, né? Um abraço rápido e vamos trabalhar, né? Vamos fazer as coisas, né? E aí Bubei, a Cileda diz, não, me abraça direito, né? Porque eu dou um abraço nela, vamos tocar a vida, né? Eu disse, não, me abraça direito, né? Um abraço de presença e não um abraço de passagem. Deus é o Deus do abraço da presença e não da passagem. Deus não abraça correndo. Então, o abraço de Deus como escola de liderança. Oh, gente. O abraço de Deus como escola de liderança. Porque é nesse abraço que nós vamos nutrir a nossa identidade e a nossa vocação. Então, o líder cristão, ele se deixa chamar,
O líder cristão se deixa conhecer, se deixa abraçar. E o líder cristão se deixa enviar. Enviar. Lucas 10 gasta um bocado de tempo com esse envio, né? E a gente não tem tempo hoje para entrar aqui, né? Mas eu queria destacar algumas pequenas coisas, né? É, é, quando os 70, né, quando eles são enviados, diz assim: ao entrarem em uma casa, digam primeiro, paz seja nesta casa. Né? E eu ando engatado nesse negócio, né? Porque, gente, isso aí é fantástico. Quer dizer, o líder cristão, ele se deixa enviar como um agente de paz. Né? É bonitaço isso. O líder cristão, ele se deixa enviar como um agente de paz. A primeira coisa que você anuncia é a paz. Paz seja nesta casa. Paz seja nesta casa. Eu acho que caramba, eu ainda não entendi bem esse negócio, não. E se eu olho para o meu próprio ministério, nos meus anos de ministério, né, no meu primeiro pastorado, eu acho que eu fui muitas vezes o pastor do trovão e não da paz. Né? Eu usava o púlpito para... Como é que é? Está sendo gravado, né? A gente tem que cuidar com as palavras que fala, depois usa, né? Mas eu usava o púlpito para xingar as pessoas. Né? Eu usava o púlpito para reclamar. Né? Aí a irmãzinha lá, né, diz: ai, pastor, hoje a gente esqueceu de trazer o guarda-chuva, né? Ela diz: por quê, irmã? Não, porque hoje foi, né? E ela usou uma palavra que eu não vou usar aqui para não ficar gravada, né? Mas hoje o negócio veio para cima da gente, né? E lá naquela igreja em Pelotas, o púlpito ficava um pouco acima, assim, né? Dos bancos. Então era... Eu fui muitas vezes, eu fui esse pastor, desculpe, eu acho que eu fui o pastor mal-humorado. Mal-humorado, pastor do grito. Pastor do grito. Que quando fala parece que está sempre, né? E Jesus diz: não, calma, calma, Valdir, paz, paz. Gente, eu acho que nós temos, como Igreja Evangélica Brasileira, como líderes das nossas igrejas, um ministério enorme como agentes de paz. Nós não somos percebidos na nossa sociedade como construtores de paz. Nós somos percebidos como chatos, desculpe. Nós somos percebidos como aqueles que querem as coisas para si. Nós somos percebidos como aqueles que querem um naco de poder. Nós somos percebidos como aqueles que querem afirmar autoridade, espaço público, direito. E nós precisamos escutar essa dimensão do evangelho, nós precisamos de uma liderança que transmite paz. Gente, nesse momento de Covid, nesse momento de perplexidade, nesse momento de confusão, nós temos um ministério enorme, que é uma liderança de paz, que é essa paz que traz para as pessoas um alívio para o desespero, que traz para as pessoas um sentido de segurança, que traz para as pessoas uma presença. Uma presença. Tem um jovem que é um pastor da nossa denominação, e ele tem uma relação assim, eu tenho uma relação, é um desses guris aí, né, novos, tá, né? E ele era pastor numa igreja no interior, é de Santa Catarina, e ele fala dos meus velhinhos, né? Ele tem muitos velhinhos na igreja, né? Então ele disse, e ele também é agitadaço, assim, então ele disse: cara, eu comecei a fazer um negócio que os velhinhos ficam no final do dia sentados na varanda da casa, lá naquela cidadezinha, tomando chimarrão, e eu comecei a fazer visita pastoral no portão, na cerca. Eu comecei a ir lá, né? Não pode chegar perto do velhinho, né? População de risco, mas eu comecei a ir lá no portão, na cerca, e dizer: ô, como vai? Trazer uma presença, trazer uma outra presença.
O líder cristão, ele é mensageiro da paz de Deus. E a paz de Deus que ajuda as pessoas a viverem melhor e não pior. A paz de Deus que ajuda as pessoas a viverem bem uns com os outros e não fiquem competindo e tendo raiva uns dos outros. Gente, já passou a hora aí, né? Caramba. Porque tem mais nesse texto de Lucas 10, não é? Veja, olha que depois Jesus diz assim, olha, vocês vão e curem os enfermos que nela houver. Então, eu volto por todo do Evangelho, o líder cristão, ele é um líder que anuncia a paz. Ele é um líder que cuida dos enfermos, cura os enfermos. Ele é um líder que expulsa demônios. E ele é um líder que prega esse evangelho, que é esse evangelho do shalom, da restauração, da reconciliação. É fantástico. A gente vive numa sociedade doente. A gente vive numa sociedade possessa. A gente vive numa sociedade cansada. A gente vive numa sociedade injusta e raivosa, onde as pessoas estão se agredindo pelas redes sociais. E os cristãos cooperando com isso. E nós precisamos de uma liderança que seja uma liderança que anuncia shalom, que anuncia o todo de Deus, que anuncie a graça de Deus, que anuncie o cuidado de Deus, que anuncie a libertação de Deus, que anuncie a vida. Então, nós precisamos de uma liderança pastoral que não tenha como prioridade de vida a construção da sua igreja. Uma liderança pastoral que não tenha como prioridade de vida segurar os membros para que eles não possam ir a nenhum outro lugar e não conversa com ninguém, só comigo. Nós precisamos de líderes cristãos que sejam agentes de restauração, de construção de paz e de esperança. Porque é isso que Jesus fazia. Esse é o modelo de Jesus. Andar pela Galileia e perguntar às pessoas o que é que você quer que eu te faça. É isso que Jesus fazia. Andar pela Galileia e dizer, mulher, você me tocou, a tua fé te salvou. Essa paz, ela é uma paz, ela é uma paz no conflito. Ela é uma paz no conflito. Ela é uma paz profética. Ela é uma paz que denuncia o pecado. Ela é uma paz que denuncia a injustiça. Ela é uma paz que denuncia a divisão. Ela é uma paz que denuncia a desigualdade. Ela é uma paz que denuncia a competição. Nesse sentido, ela não é fácil. Não é fácil ser um líder cristão. É para morrer. É para ir para a cruz. E não para o sucesso. Madre Teresa de Calcutá, não é? Deus não nos chamou para o sucesso, Deus nos chamou para a fidelidade. E esse líder cristão, ele tem um foco. E o foco dele é reino de Deus. Reino de Deus. Então, ele não tem, né? Não é produto de Avon, né? Não é cosmético religioso, não é água bendita, não é bem-estar, não é sucesso, não é prosperidade, não. Isso aí é... Não. O líder cristão, o foco dele é o reino de Deus. Esse é o negócio. Para usar essa palavra, desculpe, né? Porque falar negócio com o reino de Deus não dá certo, né? É que no inglês tem essa palavra business. What's your business? Né? Your business is God's kingdom. Your business, reino de Deus. Esse é o centro. Essa é a identidade. Gente, vou terminar aqui para a gente conversar, tá bom? Porque, olha, vocês já tomaram café, eu não tomei, não. Então, eu vou tomar depois das 10h30, tá bom? Tem misericórdia comigo. Mas olha como esse texto de Lucas 10 termina. Desculpe, essa narrativa, né, ela termina com a volta dos 70.
E esse é interessante, Lucas 10 tem acompanhado a minha vida por muito tempo. Eu acho que a primeira vez que eu escrevi alguma coisinha para uma revista, acho que de juventude, sobre Lucas 10, foi em... Ixi, você não tinha nem nascido. Foi em 75. Ou seja, eu já li Lucas 10 muitas vezes no decorrer da minha história, né? Até porque eu já tenho mais anos do que... Tá, você já viu, né? Tá bom. Então, mas eu poucas vezes no início prestei atenção nessa parte a partir do versículo 17. Dá uma olhada, se você tem aí a sua Bíblia, dá uma olhada no versículo 17. Então os 70 voltaram, cheios de alegria. Ou seja, o texto não fala apenas de um envio, o texto fala também de uma volta. Gente, isso aí é essencial para a liderança cristã. A liderança cristã, ela não é chamada simplesmente a ir, ela é chamada também a voltar, né? O Wayne Cordeiro, né, é que fala sobre o tanque vazio, não é? O líder cristão que não aprende a voltar, ele vai acabar a gasolina, companheiro. O álcool, qualquer coisa que seja, né? Vai acabar o combustível. Ele vai cansar, ele vai ficar chato, ele vai ficar raivoso. Aqui, Jesus, né, esse texto, aliás, de Lucas, fala que tem um momento de volta, e esse momento de volta é um reencontro com Jesus, que é, de novo, um reencontro de identidade, que é um reencontro de intimidade. E é interessante porque o texto diz que os discípulos voltam cheios de alegria, e a alegria deles está baseada no sucesso deles. Eles voltam contando caos. Eles voltam dizendo: Jesus, você precisava ter estado com a gente. O negócio foi porreta. Você precisava estar lá com a gente, porque era demônio pulando para tudo que é lado. Jesus, você perdeu essa. Eles voltam assim, né? E é muitas vezes o que nós fazemos. O que nós temos no nosso pastorado? Nós ficamos contando vantagem. Encontro de pastores, misericórdia, é quem conta mais vantagem. Não é? Quem conta mais vantagem? Não, porque a minha igreja agora, né? Prédio novo. Não, porque a minha igreja agora descobri lá um negócio. 50% cresceram os pequenos grupos. Os discípulos contam vantagem. Gente, nós desenvolvemos nas igrejas evangélicas brasileiras, entre os pastores, o conto da vantagem. E esse conto da vantagem, cara, ele é vazio, cara, ele é cansado. Jesus disse para os discípulos: pois é, eu sabia, eu vi. E é interessante esse texto, né? Porque Jesus diz: olha, eu vi o demônio descendo sobre vocês e fui eu que dei, fui eu. Ou seja, o ministério de vocês não depende de vocês. A liderança que vocês exercem não é vocês, cara. Fui eu. E então, Jesus fala um negócio para eles, e eu termino com esse negócio para a gente poder fazer as perguntas, né? As histórias. Mais do que as perguntas, eu quero as histórias. Mas Jesus fala assim: gente, vamos falar das coisas mais importantes. A coisa mais importante não é se o demônio pula quando se grita. A coisa mais importante é que Deus te conhece. A coisa mais importante é de que os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Isso é o mais importante. No entanto, olha só, versículo 20. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Quer mais do que isso, cara? Quer mais do que isso? E então, Jesus
Jesus diz o versículo seguinte, exulta no espírito e diz, Deus, você mostrou essa coisa, você revelou segredos do reino a esses pequeninos, porque são isso que eles são pequeninos. Esses discípulos confusos são pequeninos. Você revelou a eles. E você registrou o nome deles no livro dos céus. Gente, nós somos tudo pequeninos, certo? E Deus nos chama. E Deus nos dá identidade. E Deus nos envia. E Deus nos dá mensagem do reino, estilo de paz, ministério de transformação. E depois ele nos diz, vem cá, deixa eu te dar o meu abraço. A gente está junto. Você está pronto a pagar com a sua vida o preço dessa caminhada? É disso que se fala nesse modelo de liderança segundo Jesus. Gente, Lucas 10 é muito rico, mas rica também é a história da vida de vocês. Vamos conversar um pouquinho? Podemos fazer isso? Não sei como é que vocês fazem agora com a questão mais de perguntas, se vai para o chat, para onde vai? Paulo. Valdir, a gente Oi. geralmente faz assim, a gente pede para as pessoas manifestarem aí um sinal com a mãozinha, e aqueles que forem manifestando o sinal com a mãozinha, a gente vai anotando aqui para ver quem quer fazer as perguntas. E aí a pessoa pode fazer a pergunta, não precisa fazer a pergunta no chat, tá? Faz a pergunta aí no microfone dela mesma. Você administra isso aí um pouco, certo? Eu vou administrando aqui. Então, eu peço para quem quiser perguntar, mas eu já vou perguntar logo uma. Já vou logo falar. Já vou inaugurar aqui. É o seguinte, Valdir, eu já frequentei muitos congressos em que há uma pressão muito grande sobre... Aí eu parei de ir nesses congressos, né? É uma pressão muito grande para um ministério personalista. Então, e várias pessoas que vão ministrar nesses congressos apontam o dedo para a figura do pastor, do líder. E aí eu me lembro que eu já saí desses eventos assim, meio deprê, né? Falei assim, meu Deus do céu, eu estou precisando... O que é que eu estou fazendo de errado? E aí a gente tem ouvido aqui, você não é a primeira pessoa, mas, graças a Deus, assim, outros irmãos também já falaram sobre essa questão dessa pressão mercadológica, gospel, sobre a liderança. O que é que você acha disso? A que ponto essa pressão é correta ou não? Ela tem que ter, não tem que ter? Como é que você vê isso, Valdir? Paulo, tem uma luta da minha vida é para que as pessoas me chamem de Valdir. E não de pastor. Não porque eu não queira ser pastor, eu sou pastor. Mas aí, né, chega na secretária, a secretária da igreja, o nome dela aqui da igreja nossa é Sandra, né? Então, mas olha, se eu falo Sandra para ela, por que ela tem que, né, por que ela não me chama de Valdir? Porque de repente tem uma cultura clerical aí nesse processo, né? E essa cultura clerical, ela é uma cultura de reserva, desculpe, ela é uma cultura de reserva de mercado, né? Onde o pastor diz, não, peraí, eu vou montar a imagem clerical
para que a gente, para que eu tenha a minha reserva de mercado, que é, desculpa, é uma reserva de autoridade. Eu falo que na nossa igreja luterana o altar é a reserva de mercado do clero, né? E eu acho que é interessante. Bom, isso aí é uma conversa mais longa, Paulo, mas a reforma protestante, ela justamente brigou contra isso, né? A reforma protestante, ela quebrou o monopólio do Vaticano, ela quebrou o monopólio da Cúria. E ela criou, inclusive, essa é uma expressão que eu gosto muito de Lutero, do sacerdócio geral de todos os santos. Mas a gente olha para a história da igreja e percebe que o Vaticano não está só em Roma. E o Vaticano está nas nossas instituições. A Cúria está nas nossas instituições. E nós desenvolvemos instituições e teologias que são caciquistas, monopolizadoras. Eu, pessoalmente, sou da linha de que o Evangelho nos transmite um sacerdócio geral de todos os santos. Nesse sacerdócio geral de todos os santos, a igreja é o lugar onde todos têm, é o lugar para todos e onde os ministérios se desenvolvem, inclusive, em equipe. Mas eu confesso que é uma luta danada, né? Então, assim, você pega a igreja aqui, né? Na nossa igreja aqui, onde eu já fui pastor, era a mesma luta. O pastor tem um salário, mas o ministro de louvor e arte tem outro. Eu digo, mas peraí, por quê? Não, ele é pastor, mas o outro não tem ministério? Tem. Mas, então, ou seja, nós vivemos numa igreja que esqueceu a sua herança, que é uma herança de sacerdócio geral de todos os santos, onde todas as vocações são dignas e há lugar para todas elas, inclusive para o ofício pastoral, né? Mas nós também nos tornamos, eu diria, no caso nosso, nós juntamos duas coisas complicadas, eu acho. Primeiro, nós modelamos o ministério pastoral segundo o caciquismo brasileiro. Então, assim, nós temos uma cultura brasileira caciquista, né? E acabamos transferindo isso para a nossa realidade eclesial. Mas, além disso, nós importamos a mentalidade do líder bem-sucedido americano, que é esse líder, o líder norte-americano, ele é muito o líder do get it done, né? Porque a cultura americana ela é muito, ela é operacional, ela é problem solving, ela resolve, né? Então, assim, e dentro dessa cultura americana, né, na cultura americana, você pode ser quem você quer. É uma grande mentira. Nós não podemos ser simplesmente o que nós queremos, mas então nós juntamos essas duas coisas porque alguns dos grandes modelos clericais nossos vêm de lá. E quando você junta isso com uma cultura católica e uma cultura caciquista, você acaba tendo uma realidade evangélica brasileira muito marcada por personalismos. E eu acho que uma das coisas que o Covid nos ajudou é um pouco o Covid. Ele foi também um destruidor de personalismos e quebra de monopólios, né? Então, de repente, você percebeu nesse Covid que você, de repente, precisava ter trabalhado, nutrido a tua igreja muito mais não para a dependência da palavra pastoral, mas para o trabalho, para a vivência caseira, para o culto doméstico, para o estudo em grupo, e menos para a liderança caciquista. Então, nesse sentido, pode ser que uma coisa boa do Covid seja uma igreja mais nesse sentido, mais popular, mais caseira, mais diluída na sua liderança, né? Que eu acho que nós precisamos. Muito obrigado, Valdir.
Então, gente, pela ordem aqui, quem já está com a mãozinha azul levantada, quem levantou primeiro foi o Val Exley, depois o Valnei e depois o Adilson Silva. Então, vamos lá, pela ordem, Val Exley. Você, meu velho. Bom dia a todos. Valdir, a palestra foi algo maravilhoso, me edificou muito. E quando o senhor fala que no seu primeiro ministério era o pastor Trovão, isso sempre me chama a atenção, porque eu sou seminarista e próximo do término o seminário, estou ingressando para o ministério. A gente fica com muito medo, porque não nos sentimos totalmente preparados. E eu queria saber, além de todos os conselhos que você já nos deu, que já me edificou muito, quais conselhos você daria para aqueles que estão ingressando no primeiro ministério? E como assim, se você pudesse conversar com o senhor há muitos anos atrás, o que é que você diria a ingressar no primeiro ministério? Porque assim a gente fica com muito medo, às vezes pode ser muito afoito, né? A juventude é aquela força de querer fazer tudo. Então, quando você conta essas experiências, eu fico assim muito alegre, porque eu posso observar, né, como eu devo agir, o que é que eu devo fazer. Então, é algo que eu presto muita atenção, porque a gente sempre fica aquela questão da atenção, do medo, com assumir o primeiro ministério, terminando o seminário. Então, eu gostaria de saber quais conselhos e dicas você poderia dar para a gente aí, talvez mais pessoas estejam na mesma situação que a minha, de ingressar no primeiro ministério. Voxley, depois que eu estava lá na igreja em Pelotas, um tempinho, uma irmã que já tinha assim familiaridade com a gente, né? Ela chegou para mim, ela disse: "Ô, Valdir, você não fala mais como no início, né? Você pregava..." Aí eu disse: "Por quê? Você pregava tão bonito." Aí eu disse: "O que você quer dizer?" Ele disse: "Não, ela falou assim, não, porque você pregava tão bonito, mas a gente não entendia nada. Você pregava tão bonito, mas a gente não entendia nada." Eu estava vindo de São Paulo e fui, né, eu estava vindo de São Paulo e fui e trabalhava com estudantes universitários e fui ser pastor lá no Rio Grande do Sul, em Pelotas. E eu, né, eu acho que eu continuei pregando como se eu estivesse em São Paulo. Então, eu acho que o que eu te diria é fale menos e escute mais. Fale menos e escute mais. Eu devia ter escutado mais, mas escutado em termos da história da comunidade, das pessoas, das dores, né? Eu diria, escute mais e fale menos. E que a palavra que você pronuncia, ela nasça da escuta. Da escuta do outro, da escuta da história e da escuta de Deus. A gente podia conversar mais sobre isso, mas acho que essa seria uma das coisas. Eu acho que eu coloquei algumas coisas para você, mas eu diria assim, não fica muito... Mas isso até porque isso às vezes pode ser difícil, porque a igreja mesmo vai exigir de você, né, que você chegue, né, que você... Como é que é? Jogador de futebol recém-contratado tem que fazer gol, né? Aí você chegar e dizer: "Não, peraí, deixa eu ficar aqui um pouquinho, eu preciso escutar." Mas eu acho que é uma das coisas muito valiosas, aprender a escutar e amar as pessoas. Muito obrigado, é um conselho assim excelente. Até o próprio Rubem Alves fala, né? Tem muito curso de oratória, mas deveríamos ter de escutatória, né? Então, É é isso aí, verdade. o Rubem Alves fala isso. Já vi muito curso de oratória, mas não de escutatória. Então, muito obrigado, Valdir. Muito obrigado. Vou levar para a vida esses conselhos. Vamos lá, gente. Valnei, você. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, professor Valdir. Tudo bem, Valnei? Gratidão, viu? Pensando nessa complexidade do nosso tempo, na complexidade da igreja também, nessa mensagem que o senhor nos trouxe sobre a liderança, como que a liderança da igreja ela pode agir ou trabalhar ou equacionar essas questões, por exemplo, os novos modelos de família, que é uma complexidade para a igreja, né? A igreja tem que aprender a lidar com esses novos modelos de família,
conforme o senhor falou, que a igreja é lugar para todos, mas às vezes parece que ela não está disposta a receber a todos. Então, nos oriente aí nesse sentido. Ô, Valnei, isso aí é complicado, hein? Complexo. É complexo mesmo. Eu acho que eu faria uma ponte com o que eu coloquei antes sobre essa coisa da escuta, né? Quando eu falo assim, a igreja ela tem que ser o lugar para todos e o lugar para todas as escutas, o lugar para todos os lamentos, para todas as dores. Então, se você fala na questão da família, então, eu acho que esse é um lugar de muitas dores, né? Eu fiquei muitos anos fora do ministério pastoral local, né? Então eu estava com uma organização internacional, eu viajava muito, e nos anos mais finais do meu ministério, hoje eu sou um pastor jubilado, eu voltei para a igreja local. Assim, como é que eu falava, Valnei, que eu voltei para o chão de fábrica, né? Para essa igreja local. E eu dizia que algumas das coisas que mais me chamaram a atenção, o que mais me chamou a atenção foi a fragilidade dos relacionamentos e das estruturas e das instituições, né? Então, eu dizia, olha, me chamou muita atenção a falta de vínculo de pertencimento e a fragilidade dos relacionamentos, né? Que as fragilidades relacionais, especialmente no universo da família, elas estão muito fragilizadas. O sentimento de pertença é muito frágil, então eu não gosto, eu me separo, eu vou embora, eu começo de novo, né? Então isso faz com que o Zygmunt fala de uma estrutura líquida, né? Então eu acho que a igreja precisa ser o local onde você acolhe todas essas dores. E essas dores vêm de diferentes lugares, né? Quando você fala, acho que da crise de modelo de família, de relacionamentos, né? Isso é uma das coisas muito presentes hoje. A igreja não pode ser o lugar de exclusão de algumas dores e de algumas histórias, de algumas narrativas. Ela precisa ser o lugar de inclusão de todas as dores e narrativas. Isso não significa que a igreja não tenha nada a oferecer, né? Mas a igreja ela tem um jeito ela tem uma proposta de vida, ela tem uma proposta de relacionamento, ela tem uma proposta de construção familiar, né? Mas ela só consegue trazer isso com autoridade depois da sua escuta. Isso não é fácil na construção de hoje, né? Mas tem as diferentes gerações constroem isso de diferentes maneiras, mas eu creio que a igreja tem um jeito de dizer, olha, a fé cristã, ela nos ajuda, ela nos ensina a viver melhor em família. A fé cristã, ela nos ensina a cuidar bem dos nossos filhos. A fé cristã nos ensina a como pautar o relacionamento de esposa com esposo. A fé cristã tem uma construção de família, de pai, mãe, filhos. Então, na minha visão, a igreja é esse lugar de acolhimento, mas, ao mesmo tempo, ela é o lugar de construção de um modelo, de um jeito de ser família que, de alguma forma, tenta se espelhar na Trindade e no corpo de Cristo. Mas, de novo, Obrigado. isso aí é coisa para muita conversa, Valnei. Obrigado. Como que isso acontece, né? O Valdir, só assim, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de um livro, só a título de contribuição, que é o livro, você já deve ter lido ele, Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. John Desculpe, Burke, é que deu uma falhada aí, a vida.
É o livro Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Ah, certo. Eu não tenho, certo. John Burke. Uhum. É isso. Esse livro trouxe muito impacto na minha vida sobre essa questão de um modelo de igreja que inclua, que não seja excludente, mas que não abra mão da verdade. Assim, é só uma contribuição. Depois que eu li esse livro, eu falei assim, meu Deus, os pastores precisam ler esse livro. É um livro assim, que ajuda muito no diálogo com essa sociedade que a gente tem dos dias de hoje. E ela nunca deixa de ser proposicional, né? A igreja nunca deixa de ser proposicional. Ela tem uma boa escuta e ela é proposicional, né? Exatamente. Ela sabe dialogar sem perder a sua essência. Às vezes a gente sabe dialogar muito, mas perde a essência. Às vezes manter esse negócio aí eu achei que o cara ele faz isso muito bem, né? Assim, só a título de contribuição, eu queria assim só contribuir. O Adilson, vamos lá, Adilson. Bom dia a todos. Bom dia, professor. A minha pergunta é bem simples. Eu que moro aqui nos Estados Unidos há alguns anos que eu digo, cheguei aqui muito jovem e exerço o ofício ministerial há 25 anos. E aqui, quando se fala da complexidade que existe da liderança, dessa... O Adilson sumiu? Oi. Voltou, a internet. Desculpa aí, gente. Voltou o Adilson com os seus violões. Olha aí, eu estou vendo isso aí. Estou no meu estúdio aqui. Então, a minha pergunta é muito simples, quero sintetizar. Eu tinha outras perguntas, mas sabendo que nosso tempo é bem limitado, nós que trabalhamos no exterior, que é o caso do seu filho, nós enfrentamos desafios que não existem no Brasil. É como se a igreja tivesse edificado em cima de uma jangada amazonense, né? Depende das águas o crescimento da igreja. A igreja pode estar muito bem, crescendo, né, de vento em popa, mas também ela pode sofrer consequências negativas em detrimento dessa movimentação imigratória, uma série de fatores, né? Bom, a minha pergunta é o seguinte: quando o irmão disse que muitas vezes quando há um ajuntamento de pastores, né, muito comum isso nas nossas conferências, e existe uma exibição, né? A minha igreja cresceu, eu estou com um novo prédio e aí vai. Estou com mais de 100 missionários do campo. É muito comum a gente escutar os pastores falando do sucesso das suas igrejas. Não vejo nada de errado nisso. Eu acredito que até mesmo incentiva a gente, incentiva aqueles que estão tendo um ministério meio parado a se movimentarem mais. Bom, minha pergunta é, baseado que a igreja pós-moderna ela é uma igreja complexa, as pessoas bebem de muitas fontes, os nossos ovelhas não são como as ovelhas do passado. Hoje nós temos o Google, tem um grupo de pessoas debatendo temas dos mais diversos na internet, e as pessoas vão absorvendo outras ideias, outras teorias, né, outras teologias, e chegam nos nossos cultos já com uma série de perguntas, indagações, e colocando até em dúvida aquilo que nós estamos pregando. É muito comum. Eu acho que todo pastor hoje passa por isso, o que deixa o nosso trabalho um pouco mais complexo e aumenta, de fato, o nosso desafio. Minha pergunta é a seguinte: o que determina o sucesso de uma liderança? Né? Partindo do princípio que nós temos essa configuração de igreja hoje, todo mundo buscando conhecimento. Hoje o Google, né, o YouTube, nós temos aí muitas pessoas falando,
a gente vê que, por exemplo, as igrejas neopentecostais crescem de uma maneira absurda, né? É lógico, o produto delas é mais apetitoso, chama mais atenção. Lógico que nós não estamos aqui apresentando um produto, mas a igreja hoje ela passou a ser um negócio. Eu recordo-me que um pastor americano disse que lá em Jerusalém era um estilo de vida, né? E no longo dos anos ela passou a ser uma obrigação, né? Tem de ser um cristão. Se não fosse um cristão, ele poderia sofrer algum tipo de perseguição. Nos nossos dias, ser cristão é status. Estar numa igreja é um status. E ninguém quer estar numa igreja fracassada. É fracassado no ponto de vista que ela não cresceu, ela não está tendo uma notoriedade no meio da comunidade. Bom, a pergunta minha é exatamente esta. O que determina, na sua ótica, o sucesso de um ministério? Como pode fazer uma leitura correta, né, baseada nas escrituras? Não, esse ministério aqui, né, para além do fato que ele está crescendo, ele é um sucesso legítimo, né? E, às vezes, nós vemos igrejas pequenas, com pastores bem intencionados, né, focado bem na doutrina, tem preocupação com as suas ovelhas, tem uma boa educação teológica, entretanto, eles não existe um crescimento, né? Eles estão estagnados, não sei se é falta de uma estratégia, de uma visão de crescimento. Bom, o que determina o sucesso de uma liderança? Ou seja, qual é o que determina de fato, né? Essa igreja ela está uma igreja dentro do padrão, ela é uma igreja de sucesso. É o número, é o crescimento. O que é de fato o sucesso de uma igreja hoje? Essa é a minha pergunta. Eu acho que, enquanto você estava falando, Adilson, várias coisas passaram na minha cabeça, mas provavelmente a palavra que mais vezes passou na minha cabeça, enquanto você falava, foi fidelidade. Falando de novo dessa expressão da Madre Teresa, que nós não somos chamados para o sucesso, mas para a fidelidade. A pergunta é o que é isso, né? Eu diria, eu acho que o que tu colocas, Adilson, eu briguei muito assim, não, eu fiquei muito com essa coisa da diferença da realidade da igreja, né? Quer dizer, nós vivemos no Brasil, você está nos Estados Unidos, eu tenho um filho, um pastor na Noruega, mas durante uns anos eu trabalhei com uma organização e a gente tinha trabalho de uma organização humanitária, mesmo em países muçulmanos, né, onde a igreja era extremamente pequena, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, no Brasil, a gente teve umas décadas de muita graça, né? Onde a igreja, de fato, cresceu, Deus nos abençoou muito, e eu acho que a gente corre o risco de pressupor que isso é assim para todos e é assim para sempre, né? Em inglês fala take it for granted, né? Que nós achamos que isso é o normal, e não é. Quer dizer, no mundo todo não é. Nós estamos... Então, assim, é importante, eu acho que para a nossa liderança brasileira, perceber que não é em todo lugar do mundo que se tem essa experiência de plantação de igreja com tanta rapidez e de crescimento. E agradecer muito a Deus por isso, e esse é um tempo muito especial. Quando você vai para os Estados Unidos, você já tem uma realidade um pouco diferente. A realidade americana, especialmente, digamos, no que eu entendo, nos contextos muito mais urbanos, na juventude, ela já tem um processo de secularização e de abandono da igreja muito mais acentuado do que aqui no Brasil, né? Uhum. E o meu filho é pastor na Noruega, um país secular, né? Secularizado, apesar de ter uma igreja histórica, né? Então, assim, eu acho que a importância de reconhecer que os tempos são diferentes e os lugares são diferentes. Às vezes a gente não entende, né? Mas dizer que o tempo de oportunidade que Deus nos dá não é a medida para que a gente avalie o outro, e não é razão para a nossa arrogância. Acho que essa é uma das coisas que E segundo, o que eu diria é o que eu te falei antes, que de fato é a fidelidade, não é a quantidade.
Gente, as coisas que a gente faz, os nossos produtos, eles vão embora. Eu vou contar uma... Eu sei que nós temos que parar, né? Está aqui o Paulo, tem que parar, mas eu vou contar essa história, né? Mas eu estava terminando o meu contrato com essa organização internacional e eu trabalhava no Brasil, a sede da organização é em Londres, tem vários lugares no mundo, e então essa coisa de dizer, tá bom, Valdir, você podia empacotar, porque assim, o meu computador era deles, o meu iPad era deles, o meu celular era deles, né? Quer dizer, então, dá para você empacota isso daí e manda, no caso, para a sede aqui no Brasil, né? Mas esse gesto de dizer, olha, o meu cartão de crédito executivo vai ser cancelado, né? Eu não vou mais ter essas passagens internacionais, o meu computador vai, o meu iPad vai, o meu iPhone vai, tudo vai. Então, e muito rapidamente, todo um mundo de contatos com você para, porque você sai da lista. E eu, né, assim, tudo aquilo que a gente constrói em cima do quantitativo, do organizacional, do institucional, também é muito vulnerável. E, inclusive, na igreja. O que sustenta e aí eu diria, o que sustenta é a fidelidade à voz de Deus, é a nutrição na palavra e é a relacionalidade que se cultiva com o outro, não baseado em cargos nem em produtos, mas em níveis de intimidade. E é isso que, de alguma forma, fica. E o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que a gente se alegre na presença da Trindade, que a gente seja continuamente alimentado pela sua palavra e que a gente viva no corpo de Cristo com um sentido de serviço ao outro. E isso basta, e isso é bom. E é disso que a gente precisa. Desculpe meio longo aí, Paulo. Eu estou olhando o relógio aqui, eu sei que a gente precisa terminar. Obrigado, pastor. Adeus, Deus te abençoe. Bom ver esses violões aí, porque eu tenho filho músico, então... Uma hora eu toco aqui. Tá bom. Deus abençoe, querido. Tá bom. O Valdir, que é isso, Valdir? Se você falasse mais aí, a gente só que bebendo. Você vai falando e a gente vai anotando aqui, vai bebendo. Está sendo um privilégio especial. É que eu acho que Mas eu você tem que tomar café, precisaria já vai dar... já vai sair. Mas, gente, olha, vamos orar, então, para terminar. Obrigado. Vamos pedir que a graça de Deus aplique, né, tudo que a gente ouviu, porque é só Deus mesmo para nos fazer lembrar de tudo que a gente ouviu e toda essa palavra. É muito alimento, né, Valdir? Rapaz. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Abraço. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe. E eu vou pedir aí ao Zé Antônio. Zé Antônio, faz uma oração para a gente finalizar. Então, amém. Vamos lá. Amém. Pai querido, nós queremos te dar graça, no nome de Jesus, por esta manhã tão abençoada. Obrigado, Pai, por tudo o que aprendemos. Obrigado pela vida do irmão Paulo, que se moveu para estar proporcionando esse espaço de aprendizado, de mentoria, de amadurecimento. Obrigado, Pai, pela vida do irmão Valdir, que nesta manhã, o Senhor, nos trouxe tantas coisas ricas da Tua palavra. Senhor, que nós possamos, de fato, não somente ouvir, mas que possamos também guardar no nosso coração e que, meu Deus, essas verdades possam nos moldar no nosso dia a dia, na nossa prática ministerial, no nosso relacionamento com as pessoas,
Enfim, Pai, que de fato sejamos transformados até a altura, a estatura de um verdadeiro cristão. Continue nos abençoando, nos concedendo a tua graça e que o Evangelho possa crescer, Senhor. Que o Evangelho possa crescer principalmente nos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Gente, pode liberar o microfone aí de todo mundo. Ó, um beijão. Beijão, pra vocês. gente. Abraço. Obrigado, Valdir. Obrigado, Paulo. Obrigada. Deus abençoe. Obrigado, Valdir. Obrigado. Obrigado.